Fala galera, bem-vindos para mais um encontro de C++ orientados a objetos e hoje nós vamos resolver o problema do último vídeo, aprendendo a como declarar métodos. E vamos ao código. Nós temos os dois includes da biblioteca IOString e da biblioteca de tratamentos de string. Nós também vamos utilizar o namespace para a biblioteca standard e declaramos o nosso breakpoint que usamos até agora para debugar o código. Temos a declaração da nossa classe comport, que simula uma porta de comunicação de algum hardware específico ou microcontrolador, e esse é feito depois da palavra reservada class. No escopo privado, nós declaramos dois atributos, uma string de nome name e um inteiro rate. Já no escopo público dessa classe, nós temos o método construtor, que leva o mesmo nome da classe, como já sabemos, o método destructor, que inicia com o till, e vamos declarar 4 novos métodos. O método setName, que terá como parâmetro uma string name, um método setRate, que terá como parâmetro de entrada o inteiro de nome rate, um método getName, que retornará uma string, e o método getRate, que retornará um inteiro. Na parte das implementações, nós temos a implementação do nosso método construtor e do nosso método destructor, como já vimos nos outros vídeos, sem nenhuma alteração. Para a implementação dos nossos novos métodos, seguiremos estruturas semelhantes. Para o método setName, não irá retornar nenhum valor. Temos a classe comport, a qual ele pertence, o operador de escopo, dois pontos, o nome do método, o parâmetro ou os parâmetros que esse método receberá e o corpo do nosso método. Veja aqui que a única coisa que ele faz é passar o parâmetro name para o nosso atributo privado name. E o objetivo é que nós não mais tenhamos acesso aos atributos privados da classe, porque isso é desaconselhável por boas práticas, e vamos manipulá-los através dos métodos getter e setter. Nosso próximo método, setRate, vai seguir a mesma estrutura de setName, não vai retornar nada, ele pertence à classe comport e receberá o nosso parâmetro rate, passará o nosso parâmetro rate para o seu atributo interno da classe. Agora, os nossos métodos getters eles irão fazer exatamente o contrário. No caso do método getName, ele irá retornar uma string. A declaração é semelhante, temos o nome da classe, o operador de escopo. Ele não tem nenhum parâmetro exigido para executarmos esse método, o que é comum. E temos no corpo o retorno, a palavra reservada return e a palavra reservada does, que significa que ele irá retornar um atributo do objeto. Temos o operador arrow e o atributo privado que iremos retornar, nesse caso o atributo name. Observe que existe a compatibilidade do tipo da variável name, que é uma variável string, e o tipo de retorno do método. O nosso método getRate segue a mesma proposta, só que ele irá retornar um inteiro, já que rate é um atributo
cujo tipo é inteiro. Na nossa função main, nós vamos construir nosso objeto masterPort, passando para o método construtor a string default port, o inteiro 9600. Depois, através do método getName e getRate, nós vamos ter acesso aos atributos privados. Nós iremos parar o programa para avaliar. Depois teremos o nosso objeto secondPort sendo criado através do ponteiro, palavra reservada new. E da mesma forma nós teremos acesso aos atributos privados através de getName e getRate. Observe que, no caso, como estamos instanciando o objeto como ponteiro, nós utilizaremos o operador arrow ao invés do operador ponto. Então, os métodos são acessados da mesma forma que os atributos. Teremos o nome do objeto, o ponto e, em seguida, o nome do método, ou o nome do objeto e o operador arrow. Aí vai depender da situação. Teremos mais um breakpoint. Deletaremos o nosso objeto secondPort e finalizaremos o nosso programa. Vamos compilar nosso programa através do nosso script C++. Nosso método construtor foi chamado, já que construímos o nosso primeiro objeto masterPort. E aqui não temos mais o erro, já que estamos retornando os atributos privados através dos métodos de getName e getRate. Então, retornamos o nome e retornamos também o valor de rate. Caímos no nosso primeiro breakpoint. Nós vamos construir o nosso segundo objeto através de ponteiros. Nosso segundo método construtor também é chamado e nossos métodos get funcionam da mesma forma, retornando o atributo name e o atributo privado rate, também no nosso objeto secondPort, que foi criado através de ponteiros. Então, vamos destruir o nosso objeto. Temos a destruição do nosso primeiro objeto e do segundo objeto. Assim, finalizamos o nosso programa. O que eu vou fazer agora será alterar o atributo privado da nossa classe, o atributo name, pelo o método setName, e vamos alterar de default port para port2. Então eu vou salvar e vou recompilar o nosso programa. O objeto é criado, a string default port, como já está aqui no método construtor, e agora ela vai ser alterada através de setName. E a alteração é feita port2. Então é isso aí, pessoal. Hoje aprendemos a como declarar métodos, e é algo que é extremamente importante, e vocês viram como é simples fazer isso no C++. Então, até o próximo vídeo.